Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço para conversar sobre o conhecimento que se produz aqui na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer uma pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, que investigou os níveis de resiliência comunitária do município de Rio do Sul diante dos desastres. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o pesquisador Ivonei José William, que é mestre em Desenvolvimento Regional. Bem-vindo, Ivonei, muito obrigada pela presença. Olá. Eu gostaria que você começasse nos contando um pouquinho da sua trajetória prévia, né? O que te motivou a buscar esse mestrado, então, no desenvolvimento regional? Isso. Então, primeiramente, agradecer o convite, falar que é uma honra estar aqui. Então, eu sou geógrafo de formação, então sou professor da educação básica lá no município de Rio do Sul, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, para os estudantes. E sempre foi um sonho ter essa formação, né, ser mestre, e pretendo avançar nos meus estudos também para um futuro doutorado. E o PPGDR, então, foi uma porta de entrada, né, para continuar meus estudos. Também tenho pós-graduação em educação ambiental, né, o que tem tudo a ver com o desenvolvimento regional num todo, né. E essa pesquisa ela foi muito importante para os resultados que se apresentaram, como também para a minha trajetória como docente em sala de aula para crianças e jovens num todo, né? Sendo que a educação ambiental nos tempos de hoje, com mudanças climáticas, todas essas questões, são extremamente essencial. Me conta um pouquinho, Ivonei, como é que nasceu, né, esse projeto de pesquisa aqui, então, junto ao PPGDR? Isso. Então, a professora doutora Cristiane Mansur, ela que está à frente do grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa ele já existe há mais de 20 anos, ser mais preciso, 22 anos, aqui no PPGDR. E ele tem 29 anos, se a gente contar o tempo fora do PPGDR, né, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Então, ele já com mais de 2 décadas aí consolidado. E o termo de estudo, que é a resiliência comunitária, ele se inicia em 2014. E ele é fortalecido amplamente, um marco no estudo do tema dentro do grupo de pesquisa em 2018. Porque em 2018, 12 universidades da Inglaterra estiveram aqui no Brasil, estiveram aqui na FURB, socializando seus achados, desenvolvendo metodologias dentro da resiliência como uma ferramenta para a gestão dos desastres. Então, em 2018, foi um ponto, assim, de certa forma, exponencial, foi um diferencial dentro do estudo do conceito, né? Resiliência. Então, começa em 2014, 2018 tem um grande marco, né? Com esse projeto, com essa cooperação institucional entre a FURB e diversas universidades da Inglaterra, do Reino Unido. E são vários estudantes, mestrandos, doutorandos, já formados, que estudaram esse tema em diversos locais diferentes. E a minha pesquisa, ela surge a partir da pesquisa do doutor, já do pós-doutor, já Bruno Jandir Mello, que ele desenvolve toda a metodologia da pesquisa, ele aplica a pesquisa, ele valida, ele aplica a pesquisa na bacia do rio Itajaí-Mirim. E eu chego no mestrado em eu chego no grupo de pesquisa em 2023. Eu participo do final da produção do trabalho do Bruno, auxiliando na aplicação dos questionários para a pesquisa dele, onde daí surge a ideia de, Ivonei, então, vamos aplicar a pesquisa de uma forma um pouco diferente, mas aplicando no Alto Vale, que a resiliência ela não tinha sido testada, investigada e avaliada no Alto Vale do Itajaí, mais precisamente em Rio do Sul. Então, é assim que surge o termo dentro do grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em si e a minha pesquisa dentro do grupo. De que forma a gente pode, Ivonei, sintetizar qual foi o objetivo central, então, desse recorte de pesquisa que coube a você? Isso. Então, a pesquisa ela tem como objetivo central investigar e analisar, né, a resiliência comunitária em Rio do Sul. Né?
frente aos desastres, né? Então, frente principalmente às inundações, deslizamento de massa a gente também tem na nossa região, em Rio do Sul também, mas principalmente as inundações. E aí a resiliência é como uma ferramenta de gestão de desastres, né? Mais à frente a gente vai falar sobre as diretrizes, as proposições que foram elaboradas a partir dos dados, os achados, né? Para possivelmente poder desenvolver políticas públicas e melhorar, né, a resiliência. Então, um pouco disso. Historicamente, a gente sabe que o município de Rio do Sul ele tem sido afetado por muitos desastres, sobretudo as inundações, como você menciona, né? Tem como a gente sintetizar, falar em linhas gerais, quais são os aspectos que tornam esse município tão suscetível a esse tipo de desastre? Sim. Então, são vários. Complexo, mas alguns elementos, né? A gente pode começar historicamente falando da colonização. Então, na época da colonização, foram loteados, de certa forma, ocupados, vendidos, ocupados e utilizados a superfície, o espaço territorial de uma forma que não foi sustentável. Então, isso ao longo do tempo potencializou os desastres, né? Então, essa forma insustentável de ocupar o espaço e utilizá-lo de certa forma. Tanto que o rio Itajaí-Açu e seus afluentes eram como guias para explorar a região, explorar o inóspito, né? O que era desconhecido. Então isso levou à formação de vilas, depois estradas de rodagem, ferrovia, né? A criação de cidades que cresceram e se desenvolveram em torno dos rios. Rio do Sul é um exemplo clássico disso, mas não somente Rio do Sul, outras cidades no todo, que futuramente acaba potencializando, criando e potencializando o que a gente vê como inundações frequentes, deslizamentos de massa e por aí vai. Então a colonização em si, essa forma de ocupar o espaço sem um planejamento adequado, uma visão de futuro, porque final do século XIX, início do século XX, não se falava de termos sustentabilidade, né? O olhar para o futuro, né? Então, a degradação ambiental também, o desflorestamento, né? A utilização da superfície de uma forma degradante, né? Causando erosão, a retirada de mata ciliar. Então, são vários elementos, vários aspectos que culminam atualmente com que a gente tenha maiores níveis de vulnerabilidade social e maior impacto, né? Então, por isso que a resiliência é tão importante, né, vindo a somar, né, quanto maiores o indicador, os índices da resiliência, quanto a resiliência das pessoas estiverem mais aflorada, menor o impacto vai ser, tanto financeiro quanto social num todo e também ambiental. Essa ideia de resiliência, ela é central no teu trabalho, né? Eu acho que é importante a gente explicar, né? Em que consiste essa resiliência, quais são os aspectos que compõem essa noção de resiliência. Sim, esse elemento, esse conceito, ele é extremamente importante e ele não está só voltado para a questão ambiental ou social. Ser resiliente em um todo significa você ou algum sistema, uma comunidade, enfim, né? Um ecossistema, né? Ele conseguir se adaptar, ele conseguir resistir, ele conseguir aprender, né? Com o que acontece. Com os desastres, por exemplo. Então, lembrando que um desastre, existem vários exemplos, uma seca pode ser um desastre, né? As inundações são desastres, enfim, e os desastres, onde tem o ser humano, onde o ser humano ele está inserido, o ser humano ele é um produtor, direto ou indiretamente, de desastre. Então, os desastres não existem somente por causa do ser humano, né, como uma seca, como eu falei, um incêndio pode acontecer de uma forma espontânea por causas naturais também, mas o ser humano ele potencializa muito todas essas situações. Então, a resiliência não toda é conseguir resistir, é saber se adaptar, evoluir, aprender com os desastres em si, né? Com todos os fenômenos que ocorrem, sendo de forma natural ou potencializado pelo ser humano. A resiliência comunitária é tudo isso com
associado à comunidade. São as habilidades da comunidade, as habilidades aprendidas, os saberes que tornam essa comunidade, tornam ou não essa comunidade mais preparada, né? Mais preparada para saber lidar na hora do evento, da catástrofe, das intempéries, e depois saber como agir no pós, porque também é muito importante, o antes, o durante e o depois. Então, por isso a resiliência ela é tão importante, e é um pouco isso, a resiliência comunitária é trazer a sociedade, treinar a sociedade, deixar a sociedade ciente do ambiente onde ela está, ela saber a história é extremamente importante, né? Porque senão a gente parte muito para o misticismo, a gente parte muito para às vezes, para causas que não resolvem o problema ou maquiam o problema. Então, um pouco disso, a resiliência é conseguir saber resistir, estar preparado, saber o que fazer durante o evento e os aprendizados que ficam. E além disso, eu gosto de frisar também que é importante que ser resiliente não é apenas voltar ao estágio inicial depois do conflito. O que você tira de bom, de aprendizado daquilo que ocorreu, para você estar ainda melhor para os próximos eventos que a gente não pode se enganar que eles ocorrerão em algum momento. Entrando agora, então, um pouquinho mais especificamente no teu percurso de pesquisa, né? Eu gostaria que você nos explicasse como é que esse estudo foi desenhado e como é que ele foi realizado. Isso. Então, esse estudo, ele, como eu citei, ele é um braço extensor, ele é uma continuidade do grupo de pesquisa e de toda a metodologia desenvolvida pelo pós-doutor Bruno Jandir Mello, que já havia aplicado, testado a metodologia que ele desenvolveu junto ao grupo de pesquisa em outra bacia hidrográfica, que foi a bacia hidrográfica do rio Itajaí-Mirim. Lá em Rio do Sul, a pesquisa ela foi desenvolvida em 2 momentos. Ela foi desenvolvida em 2023, quando eu recebi o convite, logo após que eu recebi o convite para ingressar no grupo de pesquisa e participar desse projeto, em 2023, e 2024. Em 2023, o interessante é que se iniciou juntamente com uma das maiores inundações que Rio do Sul sofreu, que foi a segunda maior, em novembro de 2023. Então, ali eu iniciei a coleta de dados primários, né, que foi realizada através de um questionário com 15 questões, divididos em 3 dimensões, as 3 dimensões da resiliência, que é a resiliência proativa, reativa e evolutiva. Então, as 5 primeiras perguntas eram relacionadas com como que as pessoas se veem dentro da problemática das inundações. Como que elas se veem com relação ao preparo delas, né? E as 5 próximas perguntas, que são as perguntas do núcleo do questionário, elas são relacionadas como as pessoas se veem dentro do olho do furacão, como que elas se enxergam na hora que tudo está acontecendo. E as 5 últimas perguntas são relacionadas com o pós-desastre. Então, essa metodologia desenvolvida pelo Bruno, eu apliquei lá esses questionários com 15 questões em 2 momentos. 2023, em novembro, no olho do furacão, quando estava acontecendo o desastre, né, a resiliência estava muito aflorada, porque em 2023 a gente teve várias inundações, né, em novembro foi a pior delas dentro do ano de 2023, e a segunda maior da história de Rio do Sul. Então foi muito impactante, mais de 20 mil pessoas desabrigadas, desalojadas, teve óbito também. E o segundo momento, ela ocorreu em 2023, então teve 300 questionários nesse período. E em 2024, em junho de 2024, foram aplicados mais 300 questionários, e os resultados foram bem diferentes, porque em 2024 não teve previsão de desastre e não ocorreu nenhum desastre. Então, a gente vai ver nos resultados que isso acabou influenciando o resultado da pesquisa, inclusive corroborando com a teoria. O que a teoria diz, a gente provou na prática, né? Então foi um pouco disso. A minha pesquisa também ela tem caráter quali-quantitativo, é uma pesquisa exploratória.
descritiva, avaliativa também, porque a gente avalia, né, de certa forma, a metodologia desenvolvida então pelo Bruno, ela vai de 0 a 1, é um indicador, né? É um índice, ele vai de 0 a 1, então não é apenas um número que ali está, mas trazendo evidências com relação a uma sociedade, uma comunidade mais preparada ou menos preparada, né, com relação aos eventos extremos. E então, quanto mais próximo esse indicador, quanto mais próximo de 1, ele se torna mais positivo, e quanto mais próximo de 0, né, mais deficiente, né? Então a gente avaliou também a resiliência geral e a resiliência em 3 dimensões, que é o antes do desastre, na hora do desastre, o que fazer, né? E os aprendizados que ficam, né? As redes de apoio que ficam, que foi o aprendizado que foi, o que vai ser ou foi construído, e o aprendizado após os desastres. Então é um pouco disso. De que forma a gente pode, então, sintetizar os principais resultados que você obteve a partir desse percurso de pesquisa, da aplicação desses questionários e de toda a análise a partir da metodologia desenvolvida pelo Bruno? Isso. Então, os resultados que a gente encontrou da pesquisa é um pouquinho do que, na prática, um pouquinho que fala na teoria. A teoria, ela explica que quanto maior um intervalo sem desastre em regiões que são propícias a isso, que já sofreram desastres, maior aumenta a curva do esquecimento. As pessoas acabam esquecendo do que passaram, não existe um treinamento para que as pessoas que relembrem elas do que é o desastre, e elas acabam esquecendo. Então, acaba por ter um relaxamento da resiliência. E foi isso que aconteceu na prática. Em 2023, a gente teve os indicadores, os índices melhores avaliados pelas pessoas. E por quê? Porque o questionário ele foi aplicado em novembro. Em novembro a gente teve a segunda maior enchente da história de Rio do Sul. Rio do Sul, como município, ele se emancipou de Blumenau em 1931. Então, de lá para cá, a gente só teve uma enchente maior do que 2023, que foi a de 1983. Então, em 2023 não foi só em novembro que ocorreu, em outubro também ocorreu, e antes de outubro teve outras menores. Então, os níveis de resiliência das pessoas estavam aflorados. As pessoas estavam, teoricamente e na prática, mais preparadas. Preparadas de que forma? Chovia 2 dias, as pessoas já entravam no site da Defesa Civil, já procuravam o noticiário, já ligavam para a Defesa Civil, preocupados, buscavam informações para se precaver, porque tinha ocorrido outros eventos constantemente. Então isso deixou, não que isso foi bom, mas aumentou a resiliência das pessoas. Então a gente teve a resiliência, todas as dimensões da resiliência, proativa, reativa, evolutiva, e a resiliência geral mais aflorada em 2023 do que 2024. Em 2024 não tivemos nenhum tipo de evento grave, não tivemos inundações, nenhum evento extremo, não teve notícias que poderiam ocorrer esses eventos, então houve um relaxamento da resiliência. Isso ficou explícito nos questionários. Né? Esses questionários, então os níveis baixaram. Quem respondeu esses questionários? Esses questionários, eles foram, como eu sou geógrafo e trabalho na educação básica, eu acabei disseminando esses questionários nas escolas, e em diversas escolas onde as famílias foram afetadas pelas inundações. Então, os estudantes com menos de 18 anos levaram para suas famílias, eles responderam, né? Dentro do questionário também tinha um índice de avaliação que ia de 1 a 5 para cada pergunta. Então, quanto mais próximo de 5 ele se sentia mais afetado ou mais preparado, né? Ou quanto mais próximo de 1, menos afetado, menos preparado, enfim, um pouco disso. Então, os estudantes com até 18 anos, eles puderam responder, e os que tinham idade inferior a 18 anos levaram para suas famílias. Né? Então, 2023 mostrou uma resiliência, as pessoas mais preparadas com relação aos eventos extremos e tudo mais, e 2024 ela baixou porque não tivemos um evento extremo, então é o que diz a teoria também. Então, acabou aumentando
a curva do esquecimento, o relaxamento das pessoas de uma forma natural, porque não se teve treinamentos constantes, e a gente acaba não tendo ainda de uma forma significativa, levando em consideração que nós somos uma região, um município suscetível, né, a esses desastres. Então, ou seja, infelizmente, em um momento ou outro, irá acontecer novamente. Chama a atenção que esse resultado, nessa queda do nível de resiliência comunitária na situação de normalidade, ele é bastante congruente com o resultado obtido pelo próprio Bruno lá em Brusque, em Itajaí, né? Exato, exatamente. E ele me convida para o grupo de pesquisa, foi assim para participar da pesquisa, porque ele também gostaria exatamente de fazer esse link com a pesquisa dele, ocorrendo, porque quando ele desenvolveu o trabalho dele na primeira vez, não tinha ocorrido enchentes. Então, eu acabo contribuindo na pesquisa dele e, de certa forma, levando a poder desenvolver a minha pesquisa a partir da dele, o que foi muito importante. Eu queria também sinalizar algo que é muito importante, falando de resiliência comunitária e resiliência em um todo frente às mudanças climáticas, que a gente usa também na pesquisa, uma ferramenta para mostrar que os eventos em determinados locais, de diferentes desastres, eles são recorrentes. A gente tem uma ferramenta chamada ciclo adaptativo, de um determinado autor, que ele explicita que os desastres, em suas dimensões e escalas maiores ou menores, e diferentes tipos de desastres, eles são um ciclo. Por exemplo, levando isso para Rio do Sul, ou seja, desde a colonização, né, o colonizador chega, começa a desenvolver a cidade e tudo mais, e vai acumulando fragilidades. A cidade vai se desenvolvendo em torno dos rios. Então, vai acumulando fragilidades e, em algum momento, essa fragilidade vai estourar, vai ter um gatilho que, para nós lá, são as enchentes. Então, é um ciclo. Começa com a colonização, vai acumulando fragilidades, acontece o colapso. As pessoas estão mais resilientes ou não, volta novamente, a sociedade se reorganiza, se estabiliza, tem um tempo de calmaria e começa o processo todo novamente. Então é um ciclo. A gente, trabalhando a resiliência, a gente prepara as pessoas, infelizmente, porque esse ciclo ele vai ocorrer. E com as mudanças climáticas, a gente não tem controle para saber quando vai ocorrer. Então, 2024 não ocorreu, 2025 não tem previsão, mas a gente, né, não sabe próximos anos, se vai daqui a 10 anos e tudo mais. Com as mudanças climáticas também, eventos que aconteciam a cada 1 ou 2 décadas, eles estão mais recorrentes. Então, o que corrobora, mais uma vez, com o treinamento, a resiliência, estarmos preparados, né, para sofrer menos, de certa forma. Um dos aspectos muito interessantes desses estudos que vêm sendo desenvolvidos pelo grupo do qual você faz parte é que eles não têm se resumido a produzir esses diagnósticos, mas também têm feito uma série de proposições, né, para mudar essa realidade. Eu queria que você nos contasse um pouco dessas proposições, né, do que poderia ser feito, considerando esse cenário identificado por você em Rio do Sul, para melhorar, então, esses índices de resiliência comunitária, mesmo nas situações de normalidade. Isso. Então assim, a gente propôs diversas proposições, a gente criou diversas proposições, mas vale muito destacar que eu tive um cuidado na hora de escrever para não romantizar. Não romantizar, então, no sentido de criar coisas utópicas, mas, né, enfim, mas a questão financeira, o suporte financeiro não daria conta de colocar em prática, então eu tive bastante cuidado nisso. Bom, as proposições abarcaram diversas dimensões, como, por exemplo, recursos financeiros, né, a questão da própria educação, o gerenciamento do sistema. Então, diversas situações, diversas dimensões, elas foram abarcadas ali para dar conta, de certa forma, dessas proposições. Uma delas, que não tem uma relação direta com a minha pesquisa, mas que eu coloquei na minha pesquisa e hoje eu vejo, de certa forma, sendo implementada pela própria Defesa Civil. A Defesa Civil, atualmente, em 2025 agora, tem um programa
que eles estão iniciando, implementando a própria resiliência na educação básica. Então, em várias escolas, trabalhando os professores, para eles chegarem nos estudantes, né, com relação a isso. E mais ou menos nesse molde, eu coloquei como proposição no meu trabalho. Então, não tem um link direto com a Defesa Civil, mas alguém teve a mesma ideia lá, né, e trazer as crianças, os jovens, para eles entenderem, né, que os desastres, por exemplo, a gente precisa desmistificar os desastres. Eles ainda estão muito linkados, associados a desastres naturais. E como eu citei anteriormente, a gente precisa assumir o nosso papel como ser humano de causador de desastre. E, infelizmente, é assim. Então, todas as ações humanas geram, direto ou indiretamente, numa escala maior ou menor, geram impactos. Né? Então, o Rio do Sul, por exemplo, foi constituído, o sítio urbano de Rio do Sul, num todo, ele está atrelado diretamente, ele está muito próximo ao rio, na área de inundação, na área de várzea do rio. Então, não adianta a gente só ter a noção de que somente construir barragens vai resolver o problema. E as pessoas têm muito disso. Em algumas conversas informais que eu tive com algumas pessoas que eu entrevistei na hora do questionário, que eu conversei numa conversa informal, eles têm muito impregnado de que somente o canal extravasor resolve, tem que desassorear o rio, somente desassorear o rio resolve, criar mais barragens resolve. Se a gente for parar para analisar, quantas enchentes ocorreram depois das construções das barragens? Então a gente precisa ser um pouco crítico e achar que só tecnologia resolve ou só projetos físicos, tangentes, né, vão resolver, o que não é verdade. Precisa, com a proposição que eu mencionei, investir em crianças, em jovens e na educação, em saber, né, o saber, tu entender a história de como a cidade cresceu e se desenvolveu, onde ela está, ter o sentimento de pertencimento também. A gente tem muita gente de fora morando em Rio do Sul atualmente, porque é uma região, uma cidade muito atrativa com relação a empregos, e às vezes as pessoas elas não têm o senso de pertencimento. E às vezes acaba não indo em reuniões, não participando, não sabendo do que, sabe, não se sentindo integrado de certa forma com os problemas que os afetam. Então foram várias proposições que a gente desenvolveu, como sistemas de alertas também, que a Defesa Civil também está implementando, para as pessoas poderem, canais de comunicação, sistemas de alerta num todo, para as pessoas saberem de uma forma antecipada, trabalhar com as empresas, com os centros universitários, público, privado, para que se tenha treinamentos para que as pessoas consigam saber com antecedência das problemáticas. Né? E isso tudo, com a educação ambiental, levam as pessoas a entenderem que a gente, como ser humano, a gente precisa ter um desenvolvimento holístico, integrado, mas harmônico com o meio ambiente. Né? Então, em Rio do Sul, também alguns pontos da pesquisa mostraram para a gente que, em Rio do Sul, nós, como pessoas, a gente tentou adaptar o meio natural às nossas necessidades, né? E o que gera cada vez mais impacto. Né? E outra situação que eu gostaria de colocar também, com relação a níveis de vulnerabilidade, um outro ponto que a pesquisa mostrou para a gente, é que ao longo da história, pouco se fala em novas habitações seguras para as pessoas. Se fala muito, não se fala vamos isolar essa parte aqui que é de cota mais baixa, né, utilizando mecanismos de procura de habitação segura para essas pessoas, tirar essas pessoas da área de vulnerabilidade. Está muito atrelado ainda a questões de infraestrutura, né, que ajudam, mas não resolvem por completo. Então, foi mais ou menos isso. A gente teve um cuidado de desenvolver as proposições para não ficar nada romantizado e pouco concreto para conseguir implementar. São todas as proposições que podem ser implementadas a curto, médio e longo prazo e que, de fato, vão reverberar em menos vulnerabilidade, uma maior resiliência para as pessoas também.
No programa de hoje nós conversamos com o pesquisador Ivonei José William, que é mestre em desenvolvimento regional. Muito obrigada, Ivonei, pela sua presença aqui hoje. Obrigado. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as próximas edições do FURB Pesquisa, toda sexta-feira, no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima!